Capítulo 954. Deliberadamente criando dificuldades. Tradução do Coan. Revisão Ed Padrim. Pavilhão de Artefatos Santos. Ótimo, vamos todos. Quando o pavilhão de artefatos santos foi criado, os outros discípulos ficaram atordoados. No pavilhão de artefatos santos, não havia tesouros além dos artefatos santos. Além disso, os artefatos santos tinham grandes diferenças dependendo da classificação. Um artefato santo de alto nível completamente diferente em valor de um artefato santo comum. O pavilhão de artefatos santos não continha apenas artefatos santos comum, mas também artefatos santos de grau alto de alta qualidade. Claro, se alguém poderia ou não obter todos eles, era de acordo com suas próprias habilidades. Quando Li Ming ouviu falar do pavilhão de artefatos santos, ele também foi tentado. Ele não segurava uma arma que gostava em suas mãos desde a lança divina do cometa Roshó. Li Ming havia substituído as armas várias vezes, mas, por causa de suas naturezas diferentes, elas não se adequaram muito bem a ele. A primeira lança branca de grau celestial de nível baixo que ele obteve dentro do abismo do demônio eterno havia sido jogada para ele por Duan Mukun, que trocará e conseguiu-a com o Lorde Superior. Não tinha nem nome próprio. A qualidade era bastante comum e ele só a usou casualmente. Quanto à segunda lança vermelha de grau celestial que foi dada a ele na cidade secular da Fênix, era uma arma de serviço comum por ser um desafiante daquela prova. Além de ser excepcionalmente durável e ser do atributo fogo, não tinha outras características especiais. A terceira, a alabarda sanguinária da grande desolação, era uma arma de grau santo, mas ainda era uma alabarda, não uma lança. Além disso, não foi muito útil para utilizar os seus conceitos e leis e uma alabarda não era flexível para começar. Isso simplesmente não combinava com o estilo de luta de Li Ming. A quarta, uma lança roxa, era uma arma do atributo trovão deixada no anel violeta extremo por Jiang Ziji. Ele também só ocasionalmente a usava. Agora, quando Li Ming ouviu Jun Yunhui mencionar que ele poderia escolher uma arma no pavilhão de artefatos santos, seu interesse foi despertado. Então devo incomodar a irmã aprendiz Jun a me orientar. Jun Yunhui disse: Irmão aprendiz júnior, em pavilhão de artefatos santos, o tipo de artefato santo que você pode escolher e se você pode tê-lo ou não, dependerá de sua própria habilidade. Se você não puder obter um, você terá desperdiçado essa chance. Você deve se lembrar disso e ter certeza de utilizar a chance que lhe foi dada. Li Ming ficou surpreso. Ele pensou que poderia escolher qualquer arma do pavilhão de artefatos santos, mas agora parecia que havia algum outro mistério por trás disso. Jun Yunhui disse: não é fácil para nós trocarmos recursos suficientes para entrar no pavilhão de artefatos santos. Se você não conseguir obter um artefato santo de nível alto, até mesmo um artefato santo de nível baixo é um resultado muito bom. 95% dos discípulos do Salão do Corvo Dourado não têm um artefato santo e até mesmo muitos discípulos do Salão do Pássaro Vermelho ainda não conseguiram obter um. Até o mais comum dos artefatos santos tinha um valor decente. No reino dos deuses, os artefatos santos não eram tão comuns quanto o repolho. Dentro de todo o continente da Queda do Céu, havia apenas cerca de 10 artefatos santos e até mesmo no reino dos deuses, ter apenas um ou dois desses tesouros disponíveis estabilizaria o destino de sua nação. Os artefatos santos do continente da Queda do Céu foram todos transmitidos desde os tempos antigos há 100.000 anos, e depois disso ninguém jamais conseguiu forjar outro. Jun Yunhui guiou o grupo e partiu diretamente para o pavilhão de artefatos santos. O Palácio Grito da Fênix foi construído no topo do planeta, com inúmeros palácios, salões, templos e outros edifícios espalhados por toda parte. A área coberta era simplesmente aterrorizante. A fim de passar entre as diferentes áreas do Palácio Grito da Fênix, era necessário tomar matrizes de transmissão ou voar por longos períodos de tempo. Li Ming e os outros passaram por várias matrizes de transmissão em sua viagem ao pavilhão de artefatos santos. Ao longo do caminho, ele viu uma cidade enorme com muros da cidade que possuíam mais de 1000 pés de altura e se espalharam pelo horizonte distante. Em termos de comprimento e largura, esta cidade tinha vários milhares de milhas.
Era igual a uma grande província no reino da fortuna do céu. Não havia cidade no continente da queda do céu que pudesse se comparar a ele. Uma cidade tão grande poderia facilmente sustentar 100 milhões de pessoas. No entanto, dentro das cidades de Palácio Grito da Fênix, havia quantidades substanciais de áreas para julgamentos de fundação e coleta de recursos. Por exemplo, montanhas e selvas onde bestas viciosas eram criadas, ou formações de matriz grandiosas usadas para treinamento e testes. Apenas vários milhões de pessoas viviam nessas cidades. Todas elas tinham muito espaço e cada família tinha seu próprio palácio para viver. Lin Ming passou sua percepção através dessas famílias e descobriu que quase todos aqui treinavam em artes marciais. Uma criança de 12 a 13 anos estava no segundo ou terceiro estágio do treinamento corporal e aos 18 ou 19 anos de idade eles estavam no reino Otian. Isso significava que o grau dos talentos também era muito maior. A comida que essas pessoas comiam estava longe do que artistas marciais dos reinos inferiores podiam comparar. Havia todo tipo de carne de bestas viciosas, frutas espirituais e vegetais espirituais. Eles até mesmo mergulhavam em banhos medicinais em tenra idade, ajudando a tornar a sua fundação extremamente sólida. Lin Ming não pôde deixar de suspirar de admiração. Os artistas marciais do reino dos deuses começaram a cultivar em uma idade tão jovem. Eles tomaram pílulas espirituais e comeram alimentos espirituais desde o nascimento, e o quanto eles tomavam banho eram banhos medicinais. Eles viviam em palácios e o que eles usavam eram roupas espalhafatosas. Quando saíam, viajavam em barcos espirituais e visitavam outras pessoas passando por matrizes de transmissão. Se quisessem treinar, poderiam visitar qualquer um dos campos de treinamento perto de suas casas. Havia também uma enorme diferença na herança. Embora não fossem as heranças de primeira linha do reino dos deuses, ainda eram muito superiores àquelas dos reinos inferiores. Além disso, seu talento na linhagem sanguínea também excedia largamente a qualidade daqueles que vinham dos reinos inferiores. Era por isso que eles eram capazes de criar uma cidade de artistas marciais, uma cidade onde todos praticavam artes marciais. Com tais cidades enormes desenvolvidas por uma super seita para atuar como sua fundação, como poderia não haver uma quantidade enorme de gênios criados e desenvolvidos? Jun Yunhui olhou para Lin Ming e pôde ver o interesse em seu olhar. Ela sorriu e disse: esta é uma cidade mortal. Há várias centenas de cidades semelhantes como esta no Palácio Grito da Fênix e cada cidade tem vários milhões de pessoas. Somadas, são centenas de milhões de pessoas, a maioria das quais são mortais. Quanto a nós, também viemos dessas cidades mortais. Mostramos nossas habilidades, subimos acima das centenas de milhões de pessoas e finalmente nos tornamos discípulos do Salão do Corvo Dourado. Muito menos Salão do Corvo Dourado, até mesmo um menor Salão do Pássaro de Fogo tem intensa competição para entrar. Todos os jovens mortais esperam um dia se tornar um discípulo oficial do Palácio Grito da Fênix, subindo aos céus com um único salto. Como Jun Yunhui falou, Lin Chunzi corou. Ela disse um pouco embaraçada: do que você está falando? Ainda estou longe de ser comparável com a irmã aprendiz Jun. Ah, irmã aprendiz Júnior Lin, seu potencial é ótimo. A honorável mestra Fada Feng te estima bastante. Bem, vamos encerrar esta conversa por enquanto. Finalmente chegamos ao pavilhão de artefatos santos. Embora Jun Yunhui tenha dito isso, Lin Ming só viu nuvens rolando acima de um mar interminável. Mas acima das nuvens, havia na verdade um enorme pavilhão flutuando entre as nuvens como se fosse uma miragem. No pavilhão, havia uma placa gigante de ouro que tinha 3 palavras escritas em grandes traços fluindo. Pavilhão de artefatos santos. Venha, vamos lá. Jun Yunhui levou todos ao portão do pavilhão de artefatos santos com um senso de familiaridade. Esta era uma praça espaçosa pavimentada com pedras vermelhas como se fossem uma espécie de jade do atributo fogo. Esses jades do atributo fogo eram claros e iridescentes, brilhando com uma luz vermelha fraca, parecendo como se houvesse uma chama furiosa fervendo dentro deles.
Essas chamas pulsando exalavam uma energia de origem do fogo incomparavelmente rica e a enorme quantidade de energia de origem do fogo se acumulava no ar, formando o traço fraco de diagramas do Dao. Embora esta fosse apenas a forma elementar de um diagrama do Dao pós-celestial, para que eles fossem formados apenas pela rica energia neste local e sem ninguém ativamente os utilizando, isso era prova de que a energia da origem do atributo fogo era de uma qualidade ridiculamente alta. Neste momento, um pelotão de guardas montados em leões de fogo cruzou seus caminhos, parando diretamente em frente a Jun Yunru e seu grupo. Este esquadrão de guardas tinha o cultivo no Reino Mar Divino e o capitão estava impressionantemente no nível avançado do Reino Mar Divino. Li Ming sentiu a energia vinda desses guardas. A maioria deles havia atravessado a 7ª etapa da destruição da vida e o capitão provavelmente atravessado a 8ª etapa da destruição da vida. A aura que eles emitiam era formidável. Da 8ª etapa da destruição da vida até o nível avançado do Reino Mar Divino. Li Ming teve que admitir que ele não era páreo. Quando o capitão da guarda viu Jun Yunhui, ele apertou as pernas no lado do leão de fogo, segurando ele e o esquadrão de guardas. Ele deu um sorriso atrevido e disse: "Então é a irmã Júnior do Salão do Corvo Dourado, irmã Júnior. Como você decidiu visitar o pavilhão de artefatos santos hoje?" Jun Yunhui franziu a testa. "Eu vim desta vez para guiar meu irmão aprendiz Júnior a escolher uma arma. Espero que o irmão aprendiz Sênior Song não dificulte as coisas para mim." "Ah, claro que não vou dificultar as coisas para você. O pavilhão de artefatos santos é originalmente para os discípulos do Palácio Grito da Fênix para escolher uma arma ou ferramenta mágica para uso próprio. Por que eu pensaria em atrapalhar a irmã aprendiz Júnior Jun de alguma forma? Bem, de acordo com as regras do pavilhão de artefatos santos, aqueles que entrarem só podem escolher um único artefato santo e o que escolherem dependerá de sua própria habilidade. Se eles não puderem obter um, então isso é apenas sua própria má sorte. Ah, sim, aqueles que entram no pavilhão de artefatos santos devem pagar 3.000 pontos do Grito da Fênix, ou um valor igual em pedras solares violeta. O capitão da guarda lambeu os lábios enquanto olhava para Jun Yunhui e Li Ming com um olhar ganancioso. "O que? 3.000 pontos do Grito da Fênix? Entrar no pavilhão de artefatos santos custa apenas 1.000 pontos do Grito da Fênix. Por que você está cobrando 3 vezes o preço?" Os chamados pontos do Grito da Fênix eram um sistema de pontos para os discípulos do Palácio Grito da Fênix baseado nos méritos que eles realizavam. Por exemplo, ao matar inimigos em guerras de seitas, encontrar materiais celestiais e entregar pergaminhos de jade com o cultivo de outras seitas, essas e outras tarefas, podia-se receber pontos do Grito da Fênix de acordo com sua contribuição. Havia até mesmo algumas pessoas no nível do sábio Jin Yang que poderiam criar suas próprias habilidades marciais e passá-las para a seita como heranças e receber uma quantidade correspondente de pontos do Grito da Fênix. O ponto do Grito da Fênix era uma forma de moeda usada exclusivamente no Palácio Grito da Fênix. Pode ser usado para comprar vários benefícios da seita. Entrar no pavilhão de artefatos santos era um desses benefícios da seita. Oh! É sobre isso que está falando. Muito ruim. Parece que os preços subiram recentemente. O capitão da guarda sorriu, claramente contendo um significado zombeteiro por trás. A expressão de Jun Yunhui ficou sombria. As regras do pavilhão de artefatos santos não mudaram por 10.000 anos. Se houvesse uma mudança tão grande, ela se espalharia por todo o palácio, mas não havia notícia alguma. Estava claro que este capitão da guarda estava deliberadamente criando barreiras para eles, mas não havia nada que ela pudesse fazer sobre isso. Ela só tinha um cultivo no nível inicial do Reino Mar Divino. Ela não era pária para esse capitão da guarda. Como a irmã sênior mais velha que gerenciava a facção da Fada Feng no Salão do Corvo Dourado, ela levava seus irmãos e irmãs aprendizes aqui para escolher uma arma. Mas eles nem tinham passado pelo portão e ainda assim havia dificuldades bloqueando o caminho deles. Como ela poderia levantar a cabeça nesta circunstância? Song Baifeng, eu vou lembrar disso. Jun Yunhui rangeu os dentes e traçou seu anel espacial, preparando-se para pagar as 3.000 pontos do Grito da Fênix para cada discípulo.
Era melhor deixar Li Ming escolher uma arma antes de fazer qualquer outra coisa. Neste momento, uma transmissão de som de verdadeira essência de Li Ming ecoou em seus ouvidos. Irmã aprendiz sênior, o que está acontecendo aqui? Eles são apenas os guardas do pavilhão de artefatos santos e, no entanto, eles podem arbitrariamente extorquir você assim. Não há ninguém que possa gerenciá-los. Como Li Ming viu Jun Yunhui prestes a ceder, ele não pôde deixar de perguntar isso a ela. Isso era simplesmente ultrajante demais. Em um lugar tão gigantesco como o Palácio Grito da Fênix, como poderia um guarda do Reino Mar Divino ser tão arrogante? Jun Yunhui balançou a cabeça. Eles são pessoas do sábio Jin Yang. Não são apenas os guardas do pavilhão de artefatos santos parte da facção, mas também os guardas do pavilhão da pílula e do pavilhão das escrituras. Todos eles são discípulos subordinados ao sábio Jin Yang. Em todo o Palácio Grito da Fênix, além do Palácio dos Anciãos e do Mestre do Palácio Grito da Fênix, o sábio Jin Yang pode ser chamado de onipotente. Você realmente espera contar com os anciãos do palácio e um mestre do Palácio Grito da Fênix para se preocupar com assuntos menores como este? Então essas pessoas da facção do sábio Jin Yang podem aleatoriamente criar regras para nos impedir porque somos pessoas da facção da honorável mestre Fada Fen e não há nada que possamos fazer sobre isso. Você acha que podemos reclamar com o sábio Jin Yang ou algo assim? Esses guardas sabem disso, então estão deliberadamente criando problemas para nós enchendo os próprios bolsos. É claro que sábio Jin Yang também está feliz em ver essas situações ocorrerem.